Saudações Cruz Maltinas, salve rapaziada. Primeiramente, que vocês tenham um dia abençoado, feliz Páscoa, que esse amor seja lembrado todos os dias, o amor que Cristo tem por nós, e que a gente tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. Falar um pouco sobre o jogo de ontem. Muita gente vai discordar, mas para mim o time jogou bem. Jogou bem por quê? Ele foi competitivo, ele teve trocação, ele não ficou só se defendendo, não ficou só lá atrás, entendeu? Então isso aí faz muita diferença, isso aí ajuda muito. Tanto para aquela partida de ontem, como para a sequência de partida que vai vir. Dá mais confiança para o time, a gente vê que a gente tem uma boa equipe e que a equipe vem sendo bem treinada. Principalmente ali no primeiro tempo, a gente teve a oportunidade de fazer o gol, de matar o jogo, e aí muita gente reclama do Carille, mas ali mostrou que a equipe está bem treinada, por quê? A gente teve a oportunidade, só que o técnico não vai conseguir entrar em campo e fazer o gol. Os jogadores têm que fazer. O goleiro deles defendeu bem também, teve bola na trave que a gente colocou, então teve todos esses outros fatores também. Mas para mim o time jogou bem, só que é aquela coisa, os minutos finais. No primeiro tempo, dos 42 até os acréscimos, a gente sofreu. Fora que aos 37 minutos, o Léo Jardim já tinha feito uma defesa espetacular. E no segundo tempo da mesma forma. Só que no primeiro tempo a gente conseguiu atacar mais, chegar mais perto do gol adversário. No segundo tempo a gente chegou menos, até porque o time estava mais cansado, tanto que o Nuno Moreira saiu extenuado e aplaudido também, porque jogou bem. Mas não deu assistência, não fez gol, mas jogou bem, conseguiu fazer o time ter a bola, conseguiu tentar gerar jogo. Então isso aí, para mim, jogou bem. E no segundo tempo a gente não teve essa participação de chegar mais a gols, mas a gente conseguiu segurar bem o outro time, conseguiu ter, em certo momento, a posse de bola. A gente já veio sofrer mais, de novo, nos minutos finais, que eu acredito que também isso pega um pouco por causa de questão de cansaço. Mas, mesmo assim, a gente tem que tentar mudar isso, porque minutos finais é sempre perigoso, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, que é onde geralmente saem muitos gols. Então, essa questão dos minutos finais algo que eu acredito que o cara ele vai procurar resolver também, mas a gente conseguiu ver uma defesa melhor, mais sólida, o João Vitor acertando mais as bolas aéreas que ele vinha errando bastante antes. E, cara, Léo Jardim espetacular, essa espinha dorsal que a gente tem, Léo Jardim, Hugo Moura, Coutinho e Verratti, que é a espinha dorsal do time, a gente vê que é muito importante que o máximo de partidas possível esses 4 possam jogar, porque eles fazem muita diferença. E, assim, o Coutinho, excelente. O Coutinho ali estava sempre procurando trabalhar em poucos espaços, tanto para trocar passe quanto para encontrar passes. Teve um passe que ele encontrou para o PH lá na ponta. Só que o PH, acho que ele não estava esperando. Quando ele começou a correr para ir pegar a bola, já não dava mais tempo. Aí acho que ele até pediu desculpa lá pro Coutinho e tal, mas os jogadores têm entendido mais ele, principalmente na questão de dar e receber passe com ele. E isso é muito importante, porque o Coutinho ele encontra muitos passes bons e é preciso ter quem compreenda ele. Naquela bola mesmo que ele cruzou na área, o goleiro espalmou e o Paulo Henrique chutou e bateu na trave, ali era uma bola excelente pro Verratti. A questão é que o goleiro saiu bem, muito bem também. Então, a gente teve a questão das cotoveladas, teve uma que foi sem querer, outra que não teve cartão. E é engraçado, porque quando é o contrário, é aquela coisa. Eles marcam e isso faz diferença. Um cara tem um cartão porque às vezes pode ser expulso. E a gente sabe que expulsão, ou às vezes gol cedo, essas pequenas coisas, esses detalhes do futebol fazem toda a diferença. Cara, eu falar que o Léo Jardim ele brilhou demais no primeiro tempo, brilhou no segundo. E não é à toa que ele saiu como o melhor da partida. Só que a gente tem que sempre, como eu falo, sempre enaltecer quem é a espinha dorsal. O Moura, Coutinho e o Verratti a gente já sabe, o Verratti também é fora da curva. O jogo do Vasco passou-se muito pelo lado direito. O Paulo Henrique, ele quase sempre é quem faz essa dobradinha ali pelo lado direito. Só que ontem o jogo do adversário estava passando pelo lado esquerdo, ou seja, ele estava se encontrando com o nosso lado de ataque. Então a gente estava tentando gerar jogo pelo outro lado, só que não tanto com a mesma facilidade. E eu até entendo o Paulo Henrique não estar subindo tanto, porque era muito perigoso ele subir e ficar esvaziado atrás. Com a marcação dele, os caras já estavam conseguindo passar às vezes, e imagine sem a marcação dele. Então ontem eu entendi o Paulo Henrique não subir tanto. Gostei do momento que o Piton conseguiu fazer o cruzamento para o Verratti, porque essa dobradinha Piton e Verratti é muito boa, mas a gente sabe que ontem foi um jogo de poucos espaços,
que podia ser resolvido num detalhe, com qualquer vacilo, alguma equipe podia abrir o placar e vencer. Então ontem eu acredito que foi um jogo bem difícil, mas foi um jogo bem jogado. De todos os anos que eu vejo o Vasco, esse foi um dos jogos mais bem jogados que eu vi, do Vasco sendo competitivo, brigando pela bola, do Vasco não desistindo, não se entregando de maneira alguma, sendo o Vasco, entendeu? Jogando mesmo para vencer. E eu fiquei imaginando, esse Vasco tem a cara do Carille assim, porque ele parecia que ia fazer 1-0 e vencer, entendeu? Mas não saiu esse 1-0, mas só que deu essa esperança, porque já vi muitos times do Carille, é assim, um time organizado, defesa boa, 1-0, às vezes 2-0, já é goleado e vence. E para mim é muito importante jogar bem, mas é muito mais importante resultados, porque é resultados que te classifica e é resultados que fazem a boa campanha do time durante o ano ou não. Aí teve duas questões pequenas. A questão do Nuno Moreira respondendo a repórter, e a repórter, assim, não foi errado que ela tinha que fazer a pergunta, mas a forma que ela perguntou, né? Ela perguntou para ele se as coisas do Carille, por que não vinham dando certo, as coisas que foram treinadas. E aí o Nuno falou, como é que não estão dando certo? E realmente ele foi direto com ela. Se a gente não tinha tomado o gol e a gente estava conseguindo pressionar o adversário, é porque o que foi treinado deu certo, estava funcionando. E a questão do Galvão falando sobre as defesas do Léo Jardim, mas o Galvão é o Galvão, né? Ele já tá assim voando, ele falando lá que o Léo Jardim teve sorte. Sorte, cara, o Léo Jardim trabalha muito e não é de hoje, desde quando ele chegou no Vasco, é o que ele sempre ressalta nas entrevistas dele. Ele sempre fala, trabalhei muito, o avião vai passar. Ele sempre ressalta, desculpa aí, ele sempre ressalta, trabalhei muito, então isso é fruto do trabalho do goleiro, entendeu? Eles trabalham muito para poder conseguir alcançar esse nível e o Léo Jardim está no nível excelente. Eu espero que esse ano ele renove. E cara, o vídeo ficou muito longo, mas no mais é isso. Bom descanso, que a gente vai ter o nosso próximo jogo aqui contra o Lanús. E quando tiver, eu vou trazer a escalação. Eu acredito que esse é o vídeo mais longo que eu já fiz, mas um belo dia para nós, dia abençoado. E vamos por mais, porque aqui é Vasco.